Desejo neste momento cumprimentar a todos os queridos irmãos e amigos com a paz do Senhor. Desejo que a paz bendita, gloriosa do Senhor Deus seja com cada um de vós. Portanto, meus caríssimos irmãos e amigos e internautas, o objetivo do meu comparecimento desta live aqui é trazer uma mensagem vinda de Deus para nós. Eu quero fazer leitura de 2 versículos que encontram-se no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos. É o capítulo de número 16 e os versículos 15 e 16, que diz-nos assim a palavra do Senhor Deus. Meus queridos amigos, então, portanto, vou estar fazendo esta leitura. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Queridos amigos, queridos internautas, estas palavras memoráveis foram escritas por João, o evangelista João Marcos. Jesus falou estas palavras sublimes e mais tarde, então, Marcos registra, escreve as mesmas. Queridos, este evangelista Marcos, ele era chamado também de João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé, ele foi companheiro de Barnabé na primeira viagem missionária de Barnabé, foi companheiro do apóstolo Paulo e companheiro também do apóstolo Pedro. E quando ele escreve este evangelho aqui, quem lhe dá o suporte, quem estava junto, lhe dando as coordenadas, foi o próprio apóstolo Pedro. E provavelmente, dizem alguns historiadores, que provavelmente Marcos tenha escrevido este evangelho da cidade de Roma, em Roma. E foi escrito por volta do ano 64 a 68. Foi nesse interim de tempo aqui que este evangelho foi escrito, no ano 64 a 68 da nossa era cristã. E Jesus então diz: quem crer e for batizado será salvo, mas porém quem não crer será condenado. Isso no versículo 16. No versículo 15 ele dá uma ordem imperativa: idem e preguem o evangelho a todas as pessoas. Preguem o evangelho a todo o mundo. Espraiem o evangelho, transmitam o evangelho. Pregar o evangelho é uma ordem imperativa. Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor. Queridos amigos, eu durante 10 anos, dos meus 20 anos até os 30 anos, eu gastei a minha juventude nos campos de futebol, fui jogador de futebol. Joguei, não cheguei a jogar em grandes clubes profissional, mas joguei na várzea. Joguei uns 8 ou 10 clubes, passei por uns 8 ou 10 clubes. Encerrei no Esporte Clube América da cidade de Butiá, quando eu tinha 30 anos. Meus queridos, e muitas vezes nas tardes de domingo,
Muitas vezes eu saía alegre quando o árbitro dava o apito final. Eu saía eufórico, alegre, os companheiros convidavam para a festa, para comemorações, mas havia uma vacância na minha alma. Aquela alegria era transitória, era uma alegria efêmera, durava muito pouco e esvaía-se. E muitas vezes, meus queridos, eu saía de cabisbaixa de dentro dos estádios, quando o juiz dava o apito final. Eu saía de cabisbaixa, aquelas tardes melancólicas, quando a gente perdia. Saía de cabisbaixa, ouvindo alguns xingões, alguns palavrões que eram proferidos. Havia aquela vacância na minha alma. Quando eu saía alegre, aquela alegria era momentânea. Logo, em seguida, já sumia aquela alegria. E quando eu saía tristonho de dentro dos gramados, aquela tristeza me acompanhava. Faltava-me algo. Havia uma vacância na minha alma. E esta vacância, esta vaga que havia na minha alma, um dia ela foi preenchida por Jesus. Quando um certo dia eu li estes 2 versículos aqui que eu acabei de fazer menção, ide e preguem o evangelho a todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas porém quem não crer será condenado. Quando eu li estas palavras sublimes que estão escritas aqui nas páginas áureas do Santo Livro, do Sacro Evangelho, quando eu li estas palavras, eu senti um impacto vindo da parte de Deus. E eu não titubeei, aceitei Jesus como meu Salvador. E aquela vacância, aquela vaga que havia no meu interior, na minha alma, foi preenchida por Jesus. Aleluia! Eu aceitei Ele como meu Salvador, tomei a cruz e passei a segui-lo. Louvado e magnificado seja o nome precioso do Senhor. Aleluia! Bendito seja o santíssimo, preciosíssimo e adorado nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazem 48 anos que eu estou seguindo a Jesus. 48 anos. Estou trilhando no trilho da fé. Estou caminhando em direção aos céus. Estou na vereda da salvação, seguindo ao Senhor, levando a minha cruz. Bendito seja o santo, precioso e adorado nome do Senhor, e também cumprindo a ordem que Jesus deu para todos. Idem e preguem o evangelho em todo o mundo, para todas as pessoas. Preguem a tempo e a fora de tempo. Transmitam este evangelho salvífico na pessoa de Jesus. Só Jesus é o Salvador, não há um outro Salvador. Só Jesus pode preencher esta vacância que há na tua alma. Há uma vaga aí no teu espírito, na tua alma, e é só Jesus que pode preenchê-la. E Ele está à tua disposição. Ele quer preencher esse teu vazio que há na tua alma, meu amigo. Só Jesus pode efetuar esse preenchimento. Aleluia!
Bendito seja o santíssimo, preciosíssimo e adorado nome do Senhor. Não há um outro Salvador, é só Jesus que salva, meu amigo. Ele é o Salvador por excelência. Aleluia! Foi Ele que deu a sua vida lá na cruz do Calvário, derramou o seu sangue lá naquele madeiro cruento, naquele lenho cruento. Ele derramou a sua alma ali para te dar a vida eterna. Basta tão somente você querer, crer, tomar a cruz e segui-lo. Louvado seja o santo, precioso e adorado nome do Senhor. Meus queridos amigos internautas, eu quero arrematar aqui esta mensagem. Quero finalizar, mas quero fazer-te um convite. O convite é o seguinte: quero te convidar para que você ingresse neste caminho da vida eterna, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia! Ele é o Salvador por excelência. Quem nele crer e for batizado será salvo. Quem nele crer e for batizado será salvo. Bendito seja o nome precioso do Senhor. Mas antes de eu arrematar esta mensagem, eu quero orar. É um hábito salutar que eu tenho de orar pelas pessoas que me seguem nas redes sociais. Estarei, então, portanto, orando por você, meu amigo. Bendito seja o nome precioso do Senhor. Mas faça a vossa decisão. Aceite Ele, Jesus, como teu único e suficiente Salvador. E verás uma grande diferença, e o vazio da tua alma será preenchido com a presença do Pai, a presença do Filho Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Bendito, eterno e soberano Deus, magnificentíssimo Senhor Deus, Criador de tudo quanto há no universo. O Senhor é o Criador do sistema cósmico. O Senhor criou os oceanos, os mares, os rios e riachos. Foi o Senhor que criou. O Senhor é o Criador de tudo. Pai das luzes. Agora eu rogo, Senhor, em favor das autoridades, em favor dos governantes da nação brasileira. Abençoa as autoridades eclesiásticas, as autoridades civis e militares. Abençoa ricamente esta nação brasileira. Abençoa o presidente da República Federativa do Brasil, Pai. Pai Santo, abençoa as demais nações. Guarda as nações, Senhor. Abençoa Israel. O mundo, Senhor, está numa turbulência, Senhor. O mundo está, Senhor, em pé de guerra, mas usa de misericórdia. Não obstante, Senhor Deus, isto é um cumprimento do vaticínio dos teus servos que vaticinaram a respeito. E Jesus também falou a respeito disso. Pai Santo, abençoa as pessoas que estão fazendo uma decisão por Ti agora. Toma eles nas Tuas mãos, Pai Santo. É o que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.